Bom, meus amigos, hoje é o vídeo da caveira número 10. Se você não assistiu os vídeos anteriores, se você está caindo de paraquedas nesse vídeo aqui, te recomendo que ouça desde o primeiro vídeo, o vídeo número 1. Mas principalmente o vídeo número 8 e o vídeo número 9, analisando o crânio do diabo e analisando o crânio de Jesus. Esses vídeos têm o objetivo de trazer clareza sobre questões complexas da vida que tornam a sua existência aqui na Terra um pouco mais leve, um pouco mais suave. Clareza alivia a pressão. Confusão acaba desgastando muito da sua energia, né? Imagina que você tem que trilhar um caminho. A sua vida é um caminho. E esse caminho ele está muito escuro. Ele está difícil de ver. Cada passo exige uma certa atenção mental, um certo desgaste cerebral, porque o nível de processamento de dados que você precisa a cada passo é maior. Agora, quando você tem certeza de como é esse caminho, por mais que ele não esteja claro, mas você sabe que ele vai te levar a algum lugar, você acaba economizando muita energia, você acaba rodando o seu game mais liso, mais leve, mais suave. Então o objetivo do vídeo de hoje é trazer clareza sobre como ler a Bíblia. Se você tem topo de cabeça elevado, principalmente, isso daqui para você é um tutorial muito poderoso para que você consiga instalar esse software mental. Seja você ateu, seja você cristão, seja você religioso, o que seja, a Bíblia é um dos códigos deixados aqui para a humanidade. Não digo que é o único, tá? Mas eu digo que é um dos códigos que realmente desbloqueiam certas capacidades na sua parte criativa, filosófica, espiritual. Seres humanos que já leram a Bíblia toda, é como se eles tivessem tirado um diploma universal. Existe algo neles que a maioria das pessoas que não leram a Bíblia toda não tem, né? Eu falo não só da Bíblia, mas também existem outros livros, existem outros conhecimentos por aí que permitem as pessoas terem o mesmo tipo de acesso. Porque no fim, o grande programador, aquele ser que eu falo que é o indivíduo olhando para o ninho de formigas, se você ouviu os vídeos anteriores, você vai entender o que eu estou falando. Esse indivíduo altamente complexo, incompreensível, é algo muito além da nossa capacidade. Esse indivíduo aí, ele deixou alguns códigos aqui na Terra que nos permite realmente, de forma mental, ascender aos céus. Ter um tipo de visão de cima sobre a humanidade, sobre a nossa condição, sobre a nossa história, né? Sobre a nossa vida no geral. Pessoas que leram a Bíblia toda, elas não são normais. Existe algo dentro delas que está latente, existe um tipo de fonte, existe algo emanando delas que no dia a dia você não vê na maioria das pessoas. Então, se você não leu a Bíblia toda, te recomendo a ler. E esse vídeo aqui tem o objetivo de aliviar a sua pressão, de facilitar a leitura daquele livro. Pode pegar qualquer livro aí na sua vida, você vai perceber que é mais fácil de ler do que a Bíblia. A Bíblia é mais difícil de ler. Existe uma coisa não só mental, mas também espiritual ali dentro. Existe algo que muitas vezes te impede de ler a Bíblia, justamente porque aquele livro ali não é normal. Seja a Bíblia católica, seja a Bíblia evangélica, qualquer tipo de Bíblia que você vê por aí, aquilo ali foi escrito com o objetivo de realmente trazer clareza para você. É como se fosse uma carta, tá? É como se um ser divino que ele não necessariamente trabalha de forma... ele não tem 100% do controle do que nós vamos ler. Ele sabe que nós somos indivíduos que temos a capacidade de agir por nós próprios, né? Mas ele escreveu a Bíblia num formato que permite tanto pessoas físicas sensitivas, pessoas que são mais instintivas, tanto pessoas que são mais criativas, filosóficas e espirituais, são pessoas um pouco mais do campo das ideias, quanto pessoas também que são mais lógicas, matemáticas, pessoas que muitas vezes são muito dos dados. O que está ali dentro daquele livro
foi projetado para seres humanos. Não importa sua etnia, sua raça, sua geografia, o clima que você se desenvolveu e cresceu, não importa. Aquilo ali foi escrito para a humanidade. É o livro de filosofia mais completo e mais complexo que já existiu. Então, independente de qualquer livro que você esteja ansioso para ler na sua vida, a Bíblia é o livro mais importante que qualquer ser humano pode ler, tá? Desde o mais pobre até o mais rico, dentro da Bíblia existem conhecimentos tanto históricos, filosóficos, antropológicos, existem conhecimentos de todo tipo ali dentro, que no fim, tudo isso se resume em uma carta. É uma mensagem que está ali dentro, uma mensagem para a humanidade, contando o início, o meio e o fim de tudo que vai acontecer. Eu sempre falo ali sobre certas questões humanas, mas no vídeo 8 e no vídeo 9 eu falo sobre o inimigo das nossas almas, o inimigo que quer realmente impedir que a gente ascenda aos céus e adquira a herança que a gente tem para receber, né? Eu comento um pouco disso, principalmente no vídeo número 8 e número 9 da caveira, né? Então, existe uma guerra, um tipo de batalha, um tipo de dificuldade para se ler a Bíblia. A Bíblia não é um livro normal. A Cabala judia não é um livro normal, tá? Existem livros nesse mundo que eles não são só lógicos. Se você for ler eles normalmente, você não vai conseguir compreender tudo que está ali. Existe um tipo de estado mental, um tipo de estado espiritual que, quando você se põe, você consegue ler aquilo, entendendo coisas que até pessoas que já leram a Bíblia mais de 20, 30, 50 vezes nunca vão compreender. Isso é que é o fantástico da Bíblia. Ela é uma carta escrita para a humanidade, ela é escrita para o todo, mas também ela é escrita para indivíduos, né? Você pode ter certas compreensões ali dentro da Bíblia que outras pessoas nunca tiveram na vida. Então hoje eu vou passar um certo tutorial para você ler a Bíblia toda, com o objetivo de desbloquear certas coisas que só a sua essência exala. Você é um indivíduo único, trancado dentro de um corpo que é controlado por um cérebro. Você é um ser espiritual que, uma vez que você leu a Bíblia inteira, você acaba desbloqueando certas capacidades dentro de você que te permite não só ajudar a si próprio, mas principalmente outros seres humanos que estão ao redor de você, né? Então, vamos começar falando aí sobre a Bíblia. Falando de forma bem resumida, a Bíblia se divide entre início, meio e fim. Início, criação do mundo. O meio, o grande plano. O fim, né, o apocalipse ali, o final da Bíblia, seria o final, né? Seria como as coisas acabam, entre aspas, né? Porque nunca acaba. Só que, falando desse plano físico aqui, da existência que a gente vive neste momento, existe início, meio e fim. Isso daqui é uma história que um dia pode ser contada, tá? Se você acha que esse mundo aqui que você está vivendo é a realidade, não. Eu quero te dizer que isso aqui é simplesmente um teste. O corpo que você está usando agora, ele é a versão beta do corpo que você vai ter um dia, tá? Então, existe início, meio e fim na Bíblia. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai entender que ali existe uma mensagem sendo pregada para você. As coisas tiveram um início. As coisas se corromperam em certo momento. Em certo momento também um grande plano foi criado para te ajudar a restaurar o que você tinha no passado. E um dia também vai haver um grande fim, né? Então, quando eu falo de leitura da Bíblia, eu sempre pontuo, principalmente para jovens, pessoas que estão abaixo dos 30 anos, que não fecharam seu pré-frontal ainda, que não estão com sua capacidade lógica completa, igual a muleira de um bebê, né? O bebê, ele fecha a muleira dele em certa idade. Assim também o homem e a mulher, a capacidade lógica deles se fecha em certa idade, entendeu?
Então, pessoas que ainda não leram a Bíblia toda, eu sempre recomendo que elas façam isso, principalmente na primeira vez que elas forem fazer isso, da maneira mais simples possível, com a linguagem mais simples que elas puderem, né? Então pegue a Bíblia mais traduzida, mais simples, com a linguagem mais boba, como se um adolescente, um jovem de 12, de 10 anos pudesse ler e compreender. Pega a tradução mais simplificada que existe, leia aquilo ali do início ao fim, pode ser lendo, pode ser ouvindo, não se trata necessariamente de decorar. Você não tem que ficar procurando contexto histórico, você não tem que ficar estudando a fundo o assunto antes de ver o todo. Se você é uma pessoa que pensa em ler a Bíblia com o objetivo de estudar pela primeira vez, você já está errando, tá? É necessário que você veja a Bíblia de cima para depois começar a estudá-la. É igual a um terreno, é igual a uma nova espécie, né? É igual a um novo elemento. Você não vai ficar estudando a fundo aquilo sem conseguir compreender o que é aquilo. Primeiro você precisa compreender, depois você começa a se dar ao luxo de estudar. Olha que interessante. Então, ler a Bíblia no menor tempo possível, com a maior facilidade que você puder, com a maior clareza que você tiver, melhor ainda, né? Então, eu recomendo sempre que as pessoas leiam a Bíblia ou por áudio, ou em uma linguagem muito simples ali. Se vai pegar um livro para ficar folheando, né, se você vai pegar a Bíblia para ler do início ao fim, no mínimo precisa ser na linguagem mais simples possível. Uma coisa é você, outra coisa é seu cérebro, outra coisa é seu corpo. O seu cérebro não enxerga o mundo do jeito que você enxerga. Quanto mais você consegue trazer dados para o seu cérebro de forma simplificada, né, com o objetivo de economizar energia, ele não precisa ficar processando aquilo com uma profundidade tão grande, ele consegue ver de cima rapidamente, melhor, né? Imagina, você vai ler a Bíblia, de repente você vai ler a Bíblia e ela está em aramaico, né? Ou ela está em hebraico, ela está em chinês, em japonês, tá? Olha a dificuldade para você ler, olha a barreira. Além da barreira linguística, também existe a barreira filosófica, né? Então, se você é uma pessoa que nunca leu a Bíblia inteira, lê-la da forma mais simples possível, com a linguagem mais acessível para o seu cérebro, é melhor ainda, né? Então, não se esqueça disso. O objetivo central para você que nunca leu a Bíblia inteira é ler a Bíblia inteira, não é estudá-la, né? A fé, ela está mais ligada ao firme fundamento das coisas que não se vê, ou seja, crer, do que necessariamente saber, né? Tem muitas coisas sobre Deus, sobre a humanidade, sobre Jesus, o Espírito Santo, que não são explicadas cientificamente. Tem muitas coisas na Bíblia que não necessariamente você precisa saber, você tem que obedecer, você tem que crer, né? Tem coisas que estão muito além da nossa compreensão. Olha que interessante, né? Então é muito interessante que você leia a Bíblia pelo menos uma vez na sua vida da forma mais simplificada que existe, tá? Não se trata de você saber tudo que está ali, se trata de você fazer seus olhos, seu cérebro capturar os dados que estão ali dentro e gravar aquilo ali de forma inconsciente. A Bíblia, ela é mais inconsciente do que consciente. Uma vez que você leu a Bíblia inteira, o seu cérebro capturou os dados que estão ali. Ele gravou as mensagens que estão ali e aquilo ali nunca vai se apagar da sua mente. É um tipo de código celestial, é uma leitura que ela realmente não é normal, tá? Se você passar pelo processo de ler a Bíblia como uma carta, início, meio e fim, ou seja, você pega uma carta, uma pessoa muito querida manda uma carta para você. Vamos supor que você tem uma urgência muito grande na sua vida e alguém manda uma carta te ensinando a resolver essa urgência, esse problema. Você pega essa carta e você lê início, meio e fim. Você lê ela de cima a baixo. Pronto, ali você tem a informação para resolver o problema. Agora,
quando você pega essa carta e lê um pequeno trecho lá no início, um trechinho no meio, um outro trechinho lá no final, você já não consegue ver de cima a mensagem que está sendo passada para você. Você começa a confiar em outras pessoas que vão falar sobre essa carta, né? Vão dar dicas sobre essa carta. O que vale mais? Você ler a Bíblia toda ou confiar num pastor ou num padre para te explicar sobre a Bíblia, né? Validar por si próprio é muito melhor do que necessariamente confiar em outra pessoa que disse que validou por si próprio. O seu game é individual, você está preso aí dentro desse corpo controlado por um cérebro. Os dados que você instala no seu cérebro são só seus. As conclusões, né, que você vai chegar sobre certos assuntos são só seus. Você pode ter um irmão gêmeo exatamente igual a você, que trilhou a vida contigo, andando do seu lado 100% do tempo. Mesmo assim, a ótica de vocês dois, o jeito de enxergar o mundo, as conclusões que vocês vão chegar nunca vão ser exatamente iguais. Nós somos indivíduos espirituais controlando o cérebro que controla um corpo. Então os dados que você instala no seu cérebro são só seus quando se fala de conclusão. Assim também, se você leu a Bíblia inteira, existem conclusões que só você pode chegar, né? Então, a missão inicial para ler a Bíblia inteira é você realmente lê-la da forma mais simplificada que existe. Visão de cima, tá? Se existe um grande programador, se existe um ser acima de nós, esse ser, ele tem uma capacidade muito maior do que nós para ver as coisas de forma atemporal. Por mais que a Bíblia seja escrita por várias mãos humanas, seja um conjunto de livros, o que te garante que não existe um ser que ele tem controle sobre tudo que o ser humano vai fazer? O que te garante que não existe um ser com uma capacidade transcendental, algo muito além do que a gente pode compreender? Ele realmente está ditando o que está acontecendo nesse sentido. O que te garante que cada mão que escreveu a Bíblia ali, cada livro que está na Bíblia, cada carta que está dentro da Bíblia, cada história que está ali dentro, não foi realmente orquestrada por um ser que é atemporal, um ser que é onisciente, onipotente, né? Ele é onipresente. Enquanto nós pensamos no tempo de forma, vamos dizer aí, cronômetra, né? A gente pensa no tempo de uma forma, Deus ele pensa de forma diferente. O que é um ser que pensa em plenitude de tempo, né? O que é um ser que consegue ver o tempo através de várias linhas de tempo? Eu e você só conseguimos ver o tempo de uma forma. Deus consegue ver o tempo por várias linhas, por vários caminhos. Ele consegue entender todas as possibilidades, em todas as camadas que existem. Então, o que te garante também que ele não tornou viável com que esse livro fosse escrito dentro da realidade que a gente vive, né, com um certo viés, com um certo objetivo, por mais que seja escrito por várias mãos humanas, o que te garante que esse ser aí, que é muito superior ao ser humano, né, realmente não orquestrou o formato, a formatação que essa Bíblia foi escrita, né? Seja a Bíblia católica, seja a Bíblia evangélica, seja o budismo, seja o judaísmo, né? Tem vários livros aí na humanidade que eles são a Bíblia, tá? Só que estão em outro formato. Então é disso que eu quero falar. Leia a Bíblia inteira antes de querer estudá-la. Você só estuda uma coisa depois que você compreende ela. Você só estuda a água depois que você compreende o que é a água. Você só estuda um animal novo depois que você compreende o que é um animal novo, né? Se você olha para uma pantera e você nunca viu uma pantera, você no mínimo vai querer saber o que é uma pantera. O que ela é? Ela caça dentro d'água? Ela caça no ar? Ou ela caça na terra? Ela caça à noite ou ela caça de dia? Existem questões sobre a pantera.
né, que você, só de olhar para ela, só de ver um pouco de longe, você já consegue compreender. Opa, esse bicho aqui, ele não é um animal ali parecido com um pato. Ele não parece com uma galinha. Ele parece um felino, né? Existem certos comportamentos sobre ela que de cara você consegue perceber. Assim também a leitura da Bíblia. Quando você vê a Bíblia de cima, quando você entende início, meio e fim, quando você se deu ao luxo de ler aquilo ali todo, né, do início, meio e fim, pronto. O seu cérebro, ele acaba montando uma realidade, um tipo de quartinho ali dentro da sua consciência, que tudo que você vai inserir sobre a Bíblia ali dentro, ele já começa a fazer uma matemática mais eficiente. Agora, quando você não faz ideia da sequência cronológica, quando você não faz ideia do que é a Bíblia no geral, tudo que você estudar sobre a Bíblia, você já está tendo uma eficiência menor. Então, leia a Bíblia inteira no menor tempo possível, da forma mais simples possível. Essa é a primeira missão. Leia a Bíblia toda da forma mais simples possível pela primeira vez. Depois, se você quiser ler a Bíblia de outras maneiras, em outra velocidade, estudando mais profundamente, aí sim você pode se dar ao luxo de processar mais em dados, de forma mais profunda. Mas a primeira missão, principalmente para o homem, e o homem de topo de cabeça elevado, é ler a Bíblia inteira. Mas serve para todos os homens e mulheres do mundo, tá? Mas o cara que ele realmente precisa ler a Bíblia, início, meio e fim, no mínimo, é o cara com topo de cabeça elevado. Se você tem um topo de cabeça elevado, se você sente que da linha dos seus olhos e orelha até o topo da sua cabeça existe uma proporção parecida com o tamanho do seu rosto, ou seja, da linha dos seus olhos e orelha até o final do seu queixo, se você sente que você tem um topão de cabeça muito para cima, leia a Bíblia inteira, tá? Isso daí é um código que vai desbloquear coisas dentro de você. Existem capacidades que só você pode exalar, seja artística, seja filosófica, seja espiritual, religiosa. Existem coisas que dentro de você estão bloqueadas, que uma vez que você leu a Bíblia inteira, aquilo vai se desbloquear, né? Então, leia da maneira mais simples possível. Pegue uma Bíblia com uma tradução para adolescente, para gente idiota mesmo, boba, né? Se você tivesse que explicar para um adolescente, se você tivesse que ler para um adolescente como se fosse um conto, uma historinha, ele vai conseguir compreender. Agora, quando você lê a Bíblia, aquele tipo de Bíblia que tem uma linguagem muito complexa, muito antiga, né, você já vai ter muita dificuldade para compreender a sequência das coisas ali dentro. Então, leia a Bíblia inteira. Essa é a primeira missão. A segunda missão é começar a realmente compreendê-la em dados, né? Uma vez que você está vendo um território de cima, você consegue se permitir a realmente explorá-lo, né? A trabalhar em cima de dados, vamos dizer assim, né? Então, se você já leu a Bíblia inteira, é necessário que você comece a estudá-la um pouco mais. Mas não necessariamente isso daí é o mais importante. O mais importante de todos é ler a Bíblia inteira. Não se trata de você saber tudo que está ali. Se trata de fazer o seu cérebro, que o seu cérebro não é você. Lembra disso? Existe você, seu cérebro e seu corpo. Seu cérebro é uma IA, é uma máquina que trabalha para você. Ele se lembra de tudo o que ele viu na sua vida. Você, quando saiu do ventre da sua mãe, o seu cérebro se lembra dos sons, ele se lembra do médico que olhou para você, ele se lembra da primeira vez que você respirou oxigênio, ele se lembra do primeiro cheiro que você sentiu, a primeira mão que você tocou, ele se lembra da primeira vez que uma colher entrou na sua boca para te trazer alimento, ele se lembra da primeira pessoa que você beijou na boca, né? Então, seu cérebro ele tem todos os dados guardadinhos aí dentro, e quando você lê a Bíblia inteira, uma vez que você passou pelo processo de ler essa Bíblia inteira, nunca mais esses dados serão apagados da sua mente. Entendeu? Tá vendo a importância de você ler a Bíblia inteira? Não importa a condição, não importa a linguagem.
Você só precisa fazer seus olhos ou seus ouvidos passarem pelo processo de ouvir ou ler aquilo início, meio e fim, entendeu? Existe uma importância muito grande em inserir esses dados aí dentro, sacou? É disso que se trata. Não se trata de ser o cara mais inteligente, o cara que mais decorou a Bíblia. Tem um filme que se chama O Livro de Eli, né? Até recomendo que você leia esse livro. Até recomendo que você assista esse filme, tá? O filme ele é bem breve, bem rápido ali, e é bem interessante também. É um cara que ele passou... Eu não vou contar o filme, tá? Mas o cara literalmente gravou a Bíblia na mente dele. Entendeu? Então, aquele filme ali, ele é um exemplo extremo. É um cara que guardou a Bíblia com um certo propósito. Mas não necessariamente você guardar a Bíblia na sua mente de forma lógica é a coisa mais importante. O mais importante é fazer seu cérebro passar pelo processo de ler a Bíblia inteira. O seu cérebro é como se fosse uma criança que ora está com a atenção em uma coisa e ora está a atenção em outra coisa. Quanto mais você consegue direcionar essa criança, maior a performance dela, principalmente no médio e longo prazo. Então, ler a Bíblia inteira ou ouvir a Bíblia inteira como se fosse um podcast. Tem até Bíblia em áudio aí com Cid Moreira e várias outras vozes, né? Com a voz do Cid Moreira é até interessante. Mas ouvir ou ler a Bíblia inteira é mais importante do que decorá-la, tá? Então, essa é a recomendação que eu deixo para você aqui no vídeo da caveira número 10. Quer processar a realidade de forma espiritual? Lembra, o ser humano, ele é espiritual, com capacidade lógica e ele também controla um corpo. Existe você, seu cérebro e seu corpo. Seu cérebro não é você, seu corpo não é você. O seu cérebro, ele molda a realidade que você está processando baseado nos dados que ele tem ali dentro. Uma vez que você instalou a Bíblia dentro do seu cérebro, você está instalando uma bênção e uma maldição. Existem coisas que você vai processar espiritualmente, né? Existem coisas que nunca seriam processadas pelo seu cérebro se você não tivesse instalado a Bíblia ali dentro. Olha que loucura. Então, a recomendação que eu deixo é: leia a Bíblia inteira, escute a Bíblia inteira. Pode levar uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 10 anos. Cumpra essa missão. Uma vez que você cumpriu essa missão, existe algo no mundo espiritual que vai desbloquear dentro de você alguma coisa ali que antes não seria desbloqueada. É como se fosse um diploma universal. Volto a dizer, a maioria das pessoas nunca vão ler a Bíblia inteira, né? Uma certa quantidade de pessoas vão ler a Bíblia em certos trechos. E uma minoria, poucas pessoas, realmente vão ler a Bíblia inteira. E ainda, essas pessoas que leram a Bíblia inteira, muitas não vão se atentar a essa frequência, essa sequência que eu estou te falando. Não vão se focar em ver de cima do que necessariamente decorar. Tem muita gente que lê a Bíblia por ego, por exemplo. Tem muita gente que só quer ler a Bíblia para dizer que leu a Bíblia. Tem gente que só lê a Bíblia para tentar decorar versículo. Agora, quando você entende a sequência, início, meio e fim, houve um ser eterno. Ele tem suas criações. Ele também criou a raça humana. A raça humana se corrompeu. Ele criou um grande plano para restaurar a raça humana. E também existe um inimigo, um ser que quer realmente avacalhar com isso aí. Ele não quer avacalhar Deus, ele quer avacalhar o ser humano, né? E também existe um grande final, né? Existe ali um momento onde a nossa realidade ela vai parar de rodar. Isso aqui que você está vendo, ela vai deixar de existir. Esse sistema corrupto, esse mundo que a gente vive, onde existem problemas atrás de problemas que não precisavam existir, né?
Você olha aí para a política, pode olhar aí também para os relacionamentos, tanto pessoais quanto conjugais e por aí vai, né? Você vê que o ser humano é muito corrupto, né? Pode pegar a maioria das pessoas, se você pudesse ler a mente da maioria das pessoas, você ia achar muita sujeira. Não estou falando que as pessoas são ruins, eu estou falando que nós vivemos em um sistema muito corrupto, né? Então, essa realidade que nós vivemos nesse momento não é a realidade que nós vamos viver eternamente. Isso daqui é como se fosse um teste, tá? É como se a realidade que estamos vivendo nesse momento, ela fosse uma versão beta da realidade que nós nascemos para viver. Alguns imprevistos aconteceram, estamos realmente sendo testados nesse momento. O que te garante que você não está deitado dentro de uma sala e sua consciência está rodando essa realidade aqui? Né? Tem muitos cientistas aí que falam que existe uma grande chance de estarmos vivendo em uma realidade simulada. E aí, cara? O cara que criou o cérebro humano, você acha que ele não tem capacidade de simular a realidade que você está vivendo? Né? Será que existe essa possibilidade? E será que ele não está analisando certas questões sobre a sua existência aqui para te permitir, como um passaporte, depois migrar para a realidade real ali, né? Então, existe o risco de um dia chegarmos em um certo momento da nossa vida e nós compreendermos que isso aqui é só um teste, isso é uma simulação, que a vida real ela é abundantemente maior, ela é muito melhor, né? Se ser humano, se ser acima dos animais, dos vegetais, de tudo que existe, a capacidade que nós temos hoje já é sensacional, imagina ser algo além disso. A gente não consegue conceber, a gente nunca viveu isso. Mas fato é que se existe um grande programador, se alguém criou todas as coisas, essa pessoa também consegue fazer a gente viver em outro estado. Consegue nos transportar, consegue nos reprogramar para viver em outro ambiente, né? Então não temos controle disso, mas podemos pelo menos ter alguma consciência disso. Então a leitura da Bíblia, ela vai te dar um tipo de consciência, ela vai permitir o seu cérebro, lembra, seu cérebro não é você, ela vai permitir seu cérebro processar certos dados que não são só científicos, não são só físicos, são espirituais. E o espiritual é um tipo de tecnologia que as mãos humanas não conseguem projetar. Nós não somos tão evoluídos para entender a espiritualidade do jeito que Deus entende. Olha que loucura, né? Então, resumo do vídeo: leia a Bíblia inteira da maneira mais simples possível, tá? Na linguagem mais simples possível. A primeira vez que eu li a Bíblia foi na linguagem, se eu não me engano, acho que NTLH, sacou? Recomendo que você leia a Bíblia nessa linguagem aí. Mas tem várias outras, tá? Digita no Google aí, tipo, Bíblia simples, Bíblia explicada, Bíblia traduzida, sabe? Como se você estivesse conversando com um amigo. Leia a Bíblia nessa frequência. Se você vai ler a Bíblia inteira, leia ela na frequência como se ela estivesse sendo explicada para um adolescente. Não tente pegar uma Bíblia complexa, não tente pegar um estudo muito aprofundado sobre a Bíblia antes de lê-la toda, tá? Aquilo ali realmente é um livro muito importante para a humanidade e também, se você ficar tentando ser muito profundo ali antes de ler ela toda, você vai se confundir, você vai se perder, vai se desgastar, vai ficar de saco cheio, tá? Quando você não lê a Bíblia com clareza, meu amigo, é um saco, tá? É chato ler a Bíblia. Se você não tem o propósito de ter clareza, visão de cima, compreender o que está sendo dito, é chato pra caramba, tá? Além de ser o livro mais complexo e completo, né? Um dos livros de filosofia mais incríveis que existem, também é um dos livros mais chatos que existem.
Então, a última recomendação que eu te deixo é: existe um ser que ele está acima de nós. Ele é muito poderoso, ele é celestial, ele realmente não pode ser compreendido pela mente humana. Você tem que mais crer nele do que necessariamente compreendê-lo. Como o ninho de formigas que eu falo, lembra? Então, antes de você ler a Bíblia também, peça ao grande programador. Assim como você tem que dar crédito pela sua existência para o grande programador, dizer assim, ó, esse maluco me programou. Ele programou a minha consciência, a minha existência aqui. Assim também você deve pedir a ele clareza, sabedoria. Vire para o grande programador, do seu jeito, não precisa ficar dobrando o joelho, não precisa ficar falando em línguas estranhas aí, como em certas igrejas e religiões. Não. Vire para o grande programador e fala assim: eu vou ler o livro que você disponibilizou para mim aqui nessa terra. Me dê clareza sobre cada palavra que está ali dentro. Me dê a capacidade de compreender o que está escrito ali. Você sabia que o maior capítulo dentro da Bíblia é a Bíblia falando da Bíblia? Se você ler Salmos ali, você vai ver que um certo capítulo, que é gigantesco ali, eu acho que ele tem 160 capítulos, versículos, se eu não me engano, você vai entender que é a Bíblia falando da Bíblia. É ela falando para o ser humano que a coisa mais poderosa que o ser humano pode fazer na existência dele é amar a clareza que está ali dentro. Olha que loucura. O maior conselho que a Bíblia te dá é entender sobre ela mesma. É realmente guardar ela dentro de você, instalar esse software dentro de você. E foi para isso que esse vídeo foi criado, tá? A Bíblia em si te recomenda, dentro de todas as recomendações que ela te dá ali, ela te recomenda guardar as palavras que estão ali dentro do seu coração. E quando a Bíblia fala do seu coração, ela não está falando desse órgão que está batendo no seu corpo. Ela fala do seu cérebro, né? Então, esse foi o vídeo da caveira número 10, meus amigos. Guarde a palavra do grande programador dentro do seu coração, tá? Isso é muito poderoso. Isso é uma das coisas mais poderosas que a Bíblia te recomenda fazer. A coisa mais poderosa é acreditar que o grande programador lançou aqui na Terra a coisa mais preciosa que ele tinha no céu como um grande plano para te salvar. Isso eu falei no vídeo anterior. A outra coisa mais poderosa que você pode fazer é realmente fazer seu cérebro ler a Bíblia em início, meio e fim. Uma vez que o seu cérebro guardou isso aí dentro da sua mente, não se trata de ficar decorando igual maluco, tá? Se trata de fazer seus olhos ou seus ouvidos passar por cada linha que está ali, né? Ler início, meio e fim. Uma vez que o seu cérebro guardou, ele nunca mais vai esquecer. E existe um código instalado em você, é como se fosse um diploma universal que te permite processar camadas da nossa realidade atual e até camadas da realidade futura, né? Que realmente vão aliviar muita pressão da sua mente, vão potencializar capacidades. Eu gosto de pensar que cada ser humano ele tem alguns superpoderes pessoais. A análise craniana, por exemplo, né, que você vê eu fazendo análise das pessoas aí do canal, isso é um dom. Desde pequeno eu tenho esse dom, né? É algo que eu percebo desde a minha infância, que só se potencializou depois que eu li a Bíblia inteira. Então assim também existem dons e capacidades dentro de você que depois que você terminar de ler a Bíblia inteira, esses dons vão se desbloquear. Eles podem se desbloquear na mesma semana, eles podem se desbloquear daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. Mas fato é que é como se fosse um código que depois que você instala dentro de você, seu sistema começa a rodar diferente. Uma coisa é você, outra coisa é seu cérebro, outra coisa é seu corpo. Você não é aquilo que você está olhando no espelho, tá? Você não é suas emoções, seus sentimentos. Isso tudo aí está trabalhando para você.
Uma vez que você instala esse código dentro de você, o sistema começa a rodar diferente. Principalmente se você tem topo de cabeça elevado. Tá? Mas isso serve, esse conselho que eu estou dando serve para a humanidade no geral, todas as pessoas. Mas se você tem um topo de cabeça elevado, leia a Bíblia inteira e veja a mágica acontecer. Um forte abraço aí, meus amigos.